Boa tarde, Shalom, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Elvis, Tiago. Eita glória! Aleluia, paz. Amém, meu irmão. Paz do Senhor. Enéas. Apareceu, irmão. Glória a Deus. Paz do Senhor para quem está entrando. Deus abençoe vocês nessa semana, nessa tarde. Glória a Jesus Cristo. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe para quem está entrando, para quem vai assistir depois. Que vocês estejam bem, tenham passado um final de semana bem. Amém? E vamos seguir em frente, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus para que Ele nos conduza na palavra. Amém? Boa tarde para quem está entrando. Bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe cada pessoa que está aqui. Amém? Então, vamos avançar. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa tarde, nessa live, nesse devocional. Que o Senhor Jesus nos conduza, que o Senhor Jesus esteja conosco, nos conduzindo em cada palavra que sair da minha boca. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui e as que vão assistir depois, Pai. Que o Senhor nos capacite para ouvir a tua revelação que vem do teu reino. Obrigada, Senhor, por essa semana que já começou, por essa tarde maravilhosa, pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigada, Senhor, por nos conduzir na tua verdade. Obrigada, Senhor, por nos ensinar e arrancar de nós tudo aquilo que não nos serve mais. E por colocar, Pai, a tua verdade, a tua vontade, a tua unção, o teu amor, a tua graça nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende, mas eu creio, Senhor, que sempre será o melhor para nós. Obrigada, Senhor, eu te consagro cada palavra que sai da minha boca. Eu te consagro, Senhor, a vida de cada pessoa conectada, os telefones conectados. Em nome de Jesus, eu repreendo todo ataque externo contra a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela tua graça, que é inesgotável. E pela tua sabedoria, que vem do alto. Em nome de Jesus, que a gente nunca se perda, Senhor. Que a gente nunca se perca da tua vontade de ouvir a tua voz e de olhar para Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olá, Sheila. Paz. Glória a Deus. Fiquei muito feliz que o irmão Enéas voltou aqui para as lives. Ele estava desaparecido, mas tá bem. Glória a Deus. Então, eu quero falar hoje sobre princípios. O que é princípios? Na palavra de Deus. Então, a gente está vivendo numa geração que fala muito sobre bênção, sobre conquista, sobre prosperidade, milagres, mas poucos querem as promessas de Deus. Muitos querem as promessas de Deus, mas poucos ignoram os princípios. Os princípios que sustentam as promessas que Deus fez para você. E as promessas que tem na palavra de Deus. Então, na Bíblia, Deus não governa o universo apenas por emoção e desejo humano. Ele governa por princípios eternos.
E os princípios são leis espirituais estabelecidas por Deus, que permanecem verdadeiras e independentes das nossas circunstâncias, da nossa cultura ou das épocas que passam, que entram e que saem. Então, o homem ele pode mudar de opinião. Uma sociedade pode mudar os seus valores, uma geração pode abandonar a verdade. Mas os princípios de Deus permanecem inalteráveis. Amém? Olá, Zeisa, Deus abençoe. Então, muitos fracassos espirituais não acontecem porque Deus abandonou alguém, mas porque essa pessoa abandonou os princípios que sustentam a sua vida. Então, esse estudo vai mostrar para vocês algo profundo, que Deus não apenas deseja que você o ame, Ele deseja que você viva segundo os seus princípios. Então, o que é princípio? A palavra princípio, ela não aparece sempre da forma como usamos hoje, mas o conceito está presente do Gênesis ao Apocalipse. Então, o conceito do princípio, ele está desde o início da palavra, e desde o início que o mundo era mundo, até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e permanecerá até os últimos dias da nossa vida nessa terra. Então, o conceito está presente desde Gênesis e Apocalipse, desde a criação do mundo, e estará até o fim dos dias nessa terra. No hebraico, a gente encontra a palavra derek, que significa caminho, direção, modo de viver, conduta estabelecida. No grego, a gente já encontra uma palavra diferente que se chama arche, que significa origem, fundamento, base e equilíbrio, que vem primeiro. Então, princípio, portanto, é uma verdade fundamental estabelecida por Deus que governa a vida humana. Em outras palavras, princípios são as estruturas invisíveis que sustentam uma vida visivelmente abençoada. Então, muita gente fala que tem princípio, mas realmente não vive o que é um princípio. O que poucas pessoas falam é que Deus raramente abençoa métodos humanos, mas sempre honra princípios divinos. Então, hoje, muita gente, eles preferem viver por métodos. É muito método falado, mas é pouca honra através dos princípios divinos. Então, observe muito essas pessoas que andam falando da palavra de Deus, se o que elas falam está baseado em um método apenas, ou está baseado na honra dos princípios divinos. E isso muda tudo aqui. Porque muita gente usa métodos, mas os métodos eles mudam. Mas já o princípio ele permanece. Então, em Provérbios 4:23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. Então, este é um dos princípios mais importantes da Bíblia. Observe que o texto não diz guarda o dinheiro, guarda a reputação, guarda a aparência. Ele diz guarda o coração. Então, no pensamento hebraico, o coração não significa apenas emoção. Significa o centro das nossas decisões, as motivações, os nossos desejos e intenções do nosso coração. Então, a maioria das pessoas, elas tentam mudar a vida mudando apenas as circunstâncias externas. Mas Deus muda a vida transformando o nosso coração. Então, o princípio aqui é simples. Tudo que domina seu coração acabará governando o seu destino. Por isso que existe uma passagem bíblica que diz assim, que o amor ao dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então, é difícil um rico entrar no reino dos céus por causa do amor ao dinheiro. Mas por quê? Porque o coração dele está sendo governado pelo dinheiro. Não é o dinheiro que vai levar ele para o inferno, mas é onde o coração dele está. E se o coração dele estiver governado pelo dinheiro, pela cobiça, pelo poder,
Então, e o coração dele está sendo governado e dominado justamente por essas coisas. Então, tudo que domina o seu coração acabará governando o seu destino. Se a inveja domina o seu coração, ele vai governar a sua vida. Tem gente que é governado pelas suas emoções, exatamente. Obrigada, irmão. 1 Timóteo 6,10. Então, tem gente que é tão governado pela inveja que tudo que ela faz, ela não pode ver ninguém avançar, crescer ou ser abençoado. O coração dela é governado por aquele peso de uma inveja. Se o orgulho domina o coração, ele governará a sua vida também. Se Cristo domina o seu coração, ele governará a sua vida. Então, o mundo ensina hoje, proteja a sua imagem. Mas Deus ensina, proteja o seu coração. Vocês já perceberam que tudo o que Cristo veio ensinar aqui a nós nessa terra vai tudo de contra, é tudo antagônico ao que o mundo ensina? Tudo que Cristo vem nos falando hoje, tudo que Deus nos ensina é ir contrário ao que o mundo ensina. Porque o mundo ensina que a gente tem que pensar em sempre ter mais, ter mais, ter mais. A gente tem que sempre pensar em só olhar para o sucesso material, não que isso seja pecado, mas se a sua vida é governada apenas por isso, você é uma pessoa que lá na frente você se perde. Porque todo mundo quer ter sucesso, mas o seu coração não é governado por um Deus vivo que sabe todas as coisas. O seu coração muitas vezes é governado só pelo sucesso, as coisas materiais, só para o egocentrismo, só para olhar para você. Então, tudo que o mundo ensina é antagônico do que Deus ensina. E tem pessoas que elas só têm, a única coisa que elas têm é dinheiro, poder e sucesso. Mas são pessoas vazias. Não têm paz, extremamente ansiosas, estressadas. São pessoas que você conversa, você vê o peso na fala da pessoa. São pessoas, todo mundo quer ter paz, o mundo quer ter paz. Mas eles não buscam paz, eles sempre buscam por mais sucesso. Mas dizem que querem paz. Bom dia, abençoada de Deus, bolos caseiros da Kelly. Então, o mundo ensina, proteja a sua imagem, mas Deus ensina, proteja o seu coração. Porque a imagem é apenas um reflexo, mas o coração é a fonte. Então, a nossa imagem é apenas um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração, de como o nosso coração está. Amém? Então, por isso que tem pessoas, tem homens que enganam as pessoas, até com espíritos de enganação, mas chega lá na frente, quando ele realmente se bate de frente para um homem de Deus, esse homem de Deus, na hora, ele vai saber que ali tem um espírito de engano. Por quê? Porque ele tem um coração voltado para Deus. E quem habita ali é o Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Valmir, Deus abençoe. Então, muitas pessoas pedem a Deus uma nova fase, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos. Querem novos resultados sem uma nova condição interior. Mas Deus trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus começa a trabalhar no nosso interior. Se nós somos se nós somos no externo aquilo que nós somos interno, então o que você está se alimentando no seu interno é o que vai vir para fora uma hora. Então Deus trabalha de dentro para fora. O coração sempre revela aquilo que verdadeiramente a gente adora. Então o nosso coração vai revelar o que realmente a gente adora, a gente se alimenta, o que a gente tem dentro da gente. Se você só se alimenta de coisas, de palavras de derrota, de inveja, de pessoas que só falam em sucesso, 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 mas não falam em olhar para o próximo, ajudar pessoas. Aquilo que você deseja para você também se deseja para as pessoas. Você não olha só para você, só desejando para você.
Amém? Então, em Gálatas 6,7 fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, esse é um dos princípios mais imutáveis do universo espiritual. E é o princípio da semeadura e da colheita. Então, tudo o que você semear, você vai colher. Mas se você está debaixo dos princípios de Deus, se você está com uma vida alinhada com Deus, você vai colher até bênçãos que você nem plantou. A palavra também fala isso, está escrito. Mas, esse princípio aqui que a gente está falando, de Gálatas 6,7, esse é um dos princípios imutáveis do universo espiritual, porque aquilo que você vai semear, você vai colher. E o texto não diz, observe que o texto não diz algumas coisas, diz tudo. Tudo que você planta vai retornar para você. Isso também ai Deus, como é o nome, Senhor? Que os espiritualistas falam também, que nós somos uma rede elétrica, se tudo é energia. Nós somos uma rede elétrica, tudo aquilo que eu vou emanar vai voltar para mim. Tudo aquilo que sair de mim vai voltar para mim. Então, tudo que você vai plantar vai voltar para você. Uma hora vai florescer. Tem pessoas que se alinham com Deus, que deixam que Deus governe a sua vida, e aí elas falam assim: mas por que a minha vida tá só problema, só coisa desgovernada? Mas as pessoas esquecem que elas plantaram muitos anos de coisas erradas. E uma hora isso vai florescer. Uma hora isso vai vir à tona. Uma hora isso vai dar fruto. Mas as sementes que você está plantando agora também, uma hora vai florescer. Então você vai colher. Mas saiba que toda uma vida que você plantou de coisa errada, uma hora isso vai ter que brotar alguma coisa. Então as pessoas querem se converter e já querem só colher coisas boas. Mas elas esquecem que elas tiveram uma vida para trás, que foi plantado muitas sementes. E só uma hora isso vem à tona. Então o que você planta retorna. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. Pensamentos são sementes. Escolhas são sementes. Então imagine uma pessoa que viveu, um exemplo, 30 anos. Plantando palavra, atitude, pensamento, escolha, relacionamento, só fazendo coisa errada. Isso quando vem uma avalanche de coisa errada sobre a vida da pessoa, porque ela está colhendo aquilo que ela plantou. Então, obediência também é uma semente. E quando você decide obedecer a Deus, uma hora essa semente vai florescer. E desobediência também é uma semente. Então, você está plantando uma semente de obediência ou desobediência. Uma das maiores ilusões humanas é acreditar que existe colheita sem plantio. Os seres humanos, eles acham que eles não se lembram das plantações que eles fizeram para trás. E que uma hora isso aqui vai vir à tona. Aí ele continua ali resmungando, reclamando e continua plantando. Quanto mais você reclama, resmunga, você continua plantando. E uma hora isso vai florescer, porque nossas palavras, além de ser sementes, elas são profecias autoproferidas. Então tudo que eu falo, além de eu estar plantando, eu estou profetizando na minha vida. Então, uma das maiores ilusões humanas é acreditar que existe colheita sem plantio. Não existe. Deus é misericordioso, mas a sua misericórdia não anula os seus princípios. Muitas pessoas oram por uma colheita diferente, enquanto continuam semeando as mesmas coisas. Então, tem muita gente que continua orando para ter uma vida diferente, para ter uma nova fase, mas continua semeando a mesma coisa há muito tempo. Falando as mesmas coisas, murmurando, reclamando, invejando, julgando, apontando o dedo. Tudo isso é semente. Amém? Então, o problema não é apenas o que você
está colhendo. O problema pode ser o que você vem plantando há anos. A colheita, ela é visível. A semeadura, geralmente ela é secreta. Então, a colheita a gente vê. A gente vê na vida das pessoas. A gente vive também as nossas colheitas. Mas o que você semeia, normalmente, é no secreto. Por isso que eu nem gosto de gente que fica ali mostrando serviço. Mas eu gosto do que a pessoa é no secreto. Porque no secreto realmente ele diz quem ela é. Porque todo mundo hoje, a maioria das pessoas, 99% do ser humano, ele quer fazer algo para mostrar às pessoas, ele quer mostrar bondade às pessoas, ele quer mostrar serviço às pessoas, ele quer mostrar santidade às pessoas. Ele sempre quer mostrar algo que ele está fazendo. Mas a nossa semeadura mesmo é no secreto. É no secreto, quando só Deus está te vendo, que diz realmente se você é essa pessoa que vai colher bons frutos ou não. Deus vai estar vendo o que você faz para as pessoas ver, mas Ele vê ambas. Ele vê tanto o seu secreto como o que você faz na frente das pessoas. E na frente das pessoas a gente quer sempre mostrar uma bondade que muitas vezes a gente nem é. Mas é no nosso secreto que vai realmente mostrar se a gente está vivendo com princípios ou não. Por isso, os princípios de Deus exigem responsabilidade pessoal. Mateus 7, do 24 ao 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhante-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus não está ensinando apenas sobre fé. O homem prudente não é aquele que apenas ouviu, é aquele que praticou. Então não existe muita informação bíblica, mas conhecimento sem prática não produz transformação. Desculpa, hoje existe muita informação bíblica, mas conhecimento sem a prática desse princípio não produz transformação. Porque existe hoje muita informação, muito ensinamento, muito método para você aprender a Bíblia. Mas se você não pratica aquilo que você está aprendendo, não vai haver uma transformação na sua vida. E hoje existe muita gente que tem muito conhecimento, sabedoria. Existem pessoas que de Gênesis e Apocalipse eles sabem falar todos os versículos decorados. Mas muitas dessas pessoas não estão praticando. Só estão praticando na frente das pessoas, mas no seu secreto ela não está praticando aquilo que ela está falando. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Para a gente não ser o santarrão só de palavra, mas transformação não existe. Então a diferença entre as duas casas da parábola não era aparência, ambas pareciam seguras. A diferença estava no fundamento invisível. Então é no invisível realmente que vai dizer e mostrar se as nossas raízes estão realmente crescendo e brotando. A casa caiu não porque enfrentou tempestades. A diferença estava no fundamento invisível. A casa caiu não porque enfrentou tempestades. Ela caiu porque não tinha fundamento. Então, você está tendo fundamentos, realmente, daquilo que você está vivendo, pensando, falando, criando. Ou você só está falando meras verdades para mostrar para as pessoas alguém que você nem é no seu secreto. A verdade é porque todos enfrentam tempestades. O justo enfrenta, o ímpio enfrenta, o sábio enfrenta, o insensato enfrenta. A diferença está naquilo sobre o qual a vida foi construída. Então, as maiores estruturas espirituais são construídas em silêncio. Não é quando a gente está fazendo barulho. Antes de Davi enfrentar Golias, ele já havia desenvolvido princípios no secreto dele.
Antes de José governar o Egito, José já havia criado princípios naquela prisão no Egito. Então, antes de Daniel influenciar impérios, ele já possuía princípios no quarto de oração. Então, vocês percebem que os princípios desses homens de Deus foi criado no secreto, no silêncio. E foi criado nos momentos mais difíceis da vida deles. Então, não foi no barulho, não foi mostrando para todo mundo. A gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo, está criando, aquela santidade que a gente está crescendo em Deus. Só que nem sempre Deus quer que a gente fique fazendo barulho. Às vezes Deus quer que a gente fique no silêncio e aprenda. E crie esses princípios, e esses princípios cresçam. Porque o sucesso público é apenas o resultado de princípios praticados no silêncio e no secreto. Então, quando é que uma pessoa realmente está vivendo por princípios bíblicos? Ela não vive guiada apenas por emoção. Ela não toma decisões apenas porque sente vontade. Ela não segue a cultura quando a cultura contradiz Deus. Porque o mundo é antagônico do que Deus ensina, do que Deus trouxe na palavra. Então, essa pessoa, ela pergunta: o que Deus pensa sobre isso? Antes de tomar uma decisão. O que a palavra ensina? Qual o princípio está envolvido nisso aqui que eu estou vivendo? Então, todo mundo, até pessoas que se dizem de Deus, elas sempre vão dizer para você o que você deve fazer. Porque aquilo funcionou para elas. Mas o que aquilo pode funcionar para elas, talvez não seja aquilo que Deus quer que você faça. Então, por isso que é tão importante a gente perguntar a Deus: Deus, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu vá fazer isso aqui, que as pessoas estão me ensinando? Porque aquilo que Deus quer para uma pessoa não é aquilo que Deus quer para você. Deus, se não assim, todo o propósito seria igual. Todo o plano de Deus seria igual. Toda a vida seria igual. Então não faz sentido você escutar sempre as pessoas e fazer aquilo que elas estão mandando você fazer. Mesmo que seja correto. Mas aquilo que é para você não é aquilo que é para outra pessoa. Então por isso que é tão importante a gente seguir princípio, perguntar a Deus e aprender o que está ouvindo na palavra. Assim você não vai errar. Então, uma pessoa governada por princípio, ela permanece firme, mesmo quando os seus sentimentos mudam. Mesmo quando a sua carne grita. Você permanece ouvindo os princípios daquilo que Deus quer que você faça. Porque o sentimento, ele vem e ele vai. Todo dia a gente sente sentimentos. Todo dia você vai sentir desejo, raiva, tristeza, alegria. Esses sentimentos, eles vêm e vão. Todos os dias. Às vezes mais rápido, às vezes não, às vezes prolonga. Mas os princípios, eles são permanentes para toda a nossa vida. Desde Gênesis até o final dos dias, como fala em Apocalipse. Então, o que sustenta uma árvore não são seus frutos, são as suas raízes. E você é uma árvore, eu sou uma árvore. Mas o que vai sustentar não são os nossos frutos. Os nossos frutos são maravilhosos, mas a nossa raiz é o que vai dizer se a gente vai se sustentar ou não. Da mesma forma, o que sustenta uma vida não são suas conquistas, são seus princípios. Então o mundo hoje ele quer conquistar, mas Deus nos ensina a permanecer seguindo os princípios dele. O mundo moderno está produzindo pessoas fortes por fora, mas frágeis por dentro. Então é muita gente mostrando fortalezas externas, mas por dentro está quebrado, por dentro está destruído, por dentro está depressivo, por dentro está estressado, por dentro está ansioso. Por dentro está cheio de doença, mas por fora está lindo. Deus continua procurando homens e mulheres fundamentados, que têm raiz. Pessoas que permanecem fiéis quando ninguém está olhando.
São essas pessoas que realmente vai mostrar as raízes que ela tem. Porque, como eu falei para vocês no início dessa live, todo mundo quer mostrar serviço na frente das pessoas. Quer mostrar que é o mais santo, quer mostrar que é o mais que está orando, quer mostrar que é o que está jejuando, quer mostrar que é o mais correto, quer mostrar que está ajudando pessoas, que está ajudando gente, que está ajudando ONGs, que está ajudando crianças. As pessoas querem sempre mostrar. Isso está impregnado na nossa alma. A gente muitas vezes quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente está fazendo. Mas Deus está procurando os fiéis que continuam fazendo aquilo que Deus deseja, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, pessoas que obedecem mesmo quando não recebem aplausos, mesmo quando não recebem o tapinha nas costas. Pessoas que valorizam princípios acima de conveniências. A verdadeira maturidade espiritual não é medida por quantos sermões alguém ouviu. Quantas pregações essa pessoa ouviu. Nem por quantos versículos decorou ou sabe falar de Gênesis e Apocalipse. Nem por quantos anos frequentam igreja. A maturidade ela é medida pelo quanto a palavra de Deus se tornou prática na vida diária dessa pessoa. Amém? Então, quem vive por princípio não vive reagindo às circunstâncias. O mundo está caindo. O mundo pode estar uma bagunça, mas essa pessoa continua vivendo pelos princípios de Deus. E ela continua respondendo a verdade, independente da situação, independente das guerras, independente das vitórias. Ela vai continuar respondendo sempre a verdade. Porque quem é de verdade vai continuar independente da situação. Esteja difícil ou ela esteja vivendo agora bênçãos na vida dela. Quem faz uma coisa faz todas as outras. Quem é verdadeiro no pouco é verdadeiro no muito. Quem é verdadeiro, independente se você vai perder ou portas vão fechar, você vai ser verdadeiro em tudo. Mas também quem não é, vai ser também tudo. E quando a verdade governa a vida encontra estabilidade. E é muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que seja verdadeira, independente se as portas vão fechar para ela. Ela permanece na verdade, independente se ela vai perder muito dinheiro. Ela permanece na verdade porque ela sabe quem ela é. E ela sabe que se uma porta se fechar, até uma janela onde não existe vai abrir. Porque essa pessoa vive por princípio. E hoje não, desde que o mundo é mundo. Amém, Abner, que bom. Então o Senhor sabe porque Ele mandou eu falar dessa palavra. Amém? Então, uma pessoa que é governada por princípio, o mundo, desde que ele é governado por poder, dinheiro, sexo. E são por esses motivos que os homens se perdem. É dinheiro, poder e sexo. O mundo, desde que o mundo é mundo. As pessoas se perdem por esses motivos. Mas uma pessoa que ela está firmada na rocha, que ela criou raiz, as raízes dela estão fortes, pode vir dinheiro oferecido, sexo fácil, poder fácil. Essa pessoa vai dizer não para isso, porque ela foi construída no secreto. As raízes dela estão fortes. E eu sei o quanto isso é difícil você dizer não para essas coisas. O quanto é difícil você dizer não para o dinheiro, mesmo que você nem esteja comida hoje na sua mesa. Mesmo que você esteja cheio de dívida para pagar. E vem aquele dinheiro ilícito na sua porta. E você dizer, não, eu vou permanecer. Não é fácil. Mas é possível. Porque eu entendi que por mais que eu diga não para esse dinheiro agora que eu estou necessitada, ou para essa oportunidade que eu estou necessitada, ou até para uma questão sexual, que a nossa carne grita,
Eu sei que o Senhor vai me abençoar com o melhor que Ele tem para mim. Só que Satanás é isso que ele faz. Ele lança sementes para ver se a gente pega essa semente e a gente se perca daquilo que Deus tem para nós, que é muito melhor. Então, uma das coisas mais difíceis hoje, que é o que corrompeu o mundo desde que o mundo é mundo, é poder, dinheiro e sexo. O nosso Salvador foi vendido por causa de 30 moedas de prata, por causa de dinheiro. Os grandes governos, as grandes elites do mundo são governadas por poder e dinheiro. E sexo também está no meio. Grandes homens e mulheres de Deus se perdem por sexo, por barganha, por dinheiro. Então não ache que você... isso não vai acontecer comigo, a gente está propício a tudo. Por isso que é de glória em glória, a gente vai vencendo, é de vitória em vitória. É dia após dia. Então a gente não pode gritar e dizer, não, eu tô forte. Não tá, porque a nossa carne grita. E Satanás, ele estuda você desde que você está na barriga da sua mãe. Ele observa, ele sabe os seus pontos fracos. Ele sabe onde é o ponto fraco seu. Onde é que tira você do seu equilíbrio. Onde tira você do seu controle. Ele sabe todas essas coisas. E ele vai bater em cima disso. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer. É diário, é de glória em glória, vitória em vitória. Porque nós somos carne. E essa carne grita. Essa carne tem desejo. Essa carne anseia por avançar, por prosperar. Então eu não posso aqui gritar e dizer, não, eu já tá tudo certo. E eu sou forte. Porque tem dia que eu não tenho força. Mas é o Espírito Santo de Deus que me renova a cada manhã. É Ele que me renova, Ele que me dá força, Ele que me dá instrução, é Ele que me ensina. É Ele que diz, não, espera mais um pouco, anda mais uma milha, você aguenta. A gente sempre diz que não aguenta, mas a gente aguenta. Porque Ele também é fiel e Ele não vai dar algo que a gente acha que não suporte. Eu já achei muitas situações, eu achava que não ia aguentar. Eu disse, pai, eu não estou aguentando mais. O Senhor disse, anda mais uma milha, que eu sei que você aguenta. Então Ele sabe muito mais do que a gente. E a gente acha que não aguenta, que está difícil, Senhor, não aguento mais. E Ele está te forjando. As raízes estão crescendo, a gente não está vendo, mas elas estão. Amém? E quando a verdade governa a vida encontra estabilidade. Quando os princípios governam a nossa vida, as promessas encontram onde repousar. Amém? Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração sobre esse assunto que a gente falou hoje, sobre princípios. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, fazendo você entender que as suas raízes estão crescendo. Estão criando estrutura. A gente pode não estar vendo, mas elas estão. Senão você não estaria aqui hoje. Então, enquanto a vida há jeito, enquanto a vida há chance, há propósito. Amém? Então vamos fazer a oração para a gente finalizar hoje nesse tema. Senhor meu Deus, ajuda-me a viver segundo os teus princípios e não apenas nas minhas emoções. Dai-me sabedoria, guarda o meu coração. Dai-me sabedoria para guardar o meu coração, fidelidade para semear o que é correto e firmeza para construir a minha vida sobre a tua verdade e sobre a tua palavra. Que minhas decisões reflitam tua verdade. E que os meus caminhos sejam guiados por teus fundamentos eternos. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, por mais que eu não veja, eu creio que as minhas raízes estão crescendo e sendo fundamentadas nos teus princípios, na tua verdade, na tua palavra. E quando eu acho que eu não posso, o Senhor me renova, me ensinando e me mostrando e me relembrando
que eu posso mais, porque a minha raiz se chama Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, que Deus abençoe vocês nessa tarde. Se você puder, compartilha com outras pessoas, comenta, para que essa live possa chegar em mais pessoas. Amém? Deus tem me ensinado a viver sobre princípios, e não é fácil viver sobre princípio quando o mundo é o contrário daquilo que Deus nos ensina. Mas é possível. Por mais que você perca oportunidades, por mais que você perca, portas fechem para você. Saiba que Deus, ele é fiel. E aquilo que você acha que você perdeu, ele vai abrir muito mais portas para você. Mais portas onde está formada dentro do princípio dele. Onde está formado dentro da verdade dele. E viver na verdade de Deus nem todo mundo quer. Viver na verdade de Deus é saber que todo mundo vai se afastar de você. Todo mundo vai querer, só vai querer estar perto de você quando você tem algo a oferecer a elas. Mas quando você diz não, porque é para viver dentro de um princípio, as pessoas vão se afastar. As pessoas não vão estar querendo andar com você. Mas saiba que enquanto você se acha sozinho, você está no caminho certo. E estar no caminho certo é de contrário, é antagônico do mundo, do que o mundo está ensinando. Por isso que homens e mulheres de Deus vivem muitas vezes, eles vivem muitos na solitude, não é nem na solidão, é na solitude. Porque eles entenderam que eles não precisam da aprovação do mundo, eles precisam dos princípios de Deus. Eles precisam viver dentro da verdade. E viver dentro da verdade nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto a dizer não. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, nessa tarde. E que o Senhor possa abençoar vocês em tudo que vocês fizeram hoje. Amém? Ai, peraí. Apareceram umas flores agora. Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia.